cesto básico está mais barato em Chapecó, é a menor redução desde outubro do ano passado. Sábado é dia D de vacinação contra o sarampo. O foco são as crianças que não fizeram a primeira dose. No quadro Uno Saúde, o assunto é o câncer de mama. Vamos conhecer a rotina de desafios e descobertas de 3 estudantes colombianas que fazem intercâmbio aqui na Uno Chapecó. Assuntos do Jornal da Uno, que está começando agora. Olá, a gente começa essa edição do Jornal da Uno com uma boa notícia para o bolso. O cesto básico em Chapecó está mais barato. O Douglas Silva, bolsista do curso de Ciências Econômicas, tem as informações. Olá, tudo bem? Vamos falar de cesto básico. E as informações de hoje são boas para os consumidores chapecoenses. O custo do cesto básico diminuiu para este mês de outubro e chegou ao menor preço desde outubro do ano passado. Com uma redução de 4,09%, com relação a setembro, o cesto básico passa a custar 1,32 salário mínimo, com um valor de R$ 1.322,14. Com relação a outubro de 2018, o cesto básico também teve queda, porém a redução foi menor, apenas 0,68%. Entre os produtos que mais sofreram variação de queda, a cebola está em primeiro lugar, com uma queda de 29,23%. Segundo a CEAGESP, os setores de verduras e legumes sofreram queda nos preços em todo o país, por conta do volume de produtos ofertados. Já entre os produtos que mais aumentaram, o extrato de tomate é quem ocupa o primeiro lugar. Esse aumento pode ter acontecido devido à alta variação nos preços do tomate durante o mês de setembro, causando aumento em produtos derivados da fruta, como é o caso do extrato de tomate. O que chama atenção para o mês de outubro é a variação nos preços dos tarifados, em especial a energia elétrica, que mesmo com a tarifa da bandeira vermelha, a redução do PIS e COFINS fez com que o custo ao consumidor reduzisse 4,95%. Falando de cesta básica, aquela cesta menor que possui apenas 13 itens, neste mês de outubro ela apresentou uma redução de 5,18%. De R$ 320,20 passou para R$ 303,60. Com relação a outubro do ano passado, a cesta básica também apresentou uma queda nos preços, de 5,02%. Com essa redução, o consumidor chapecoense passa a necessitar de 0,30 salário mínimo para adquirir a cesta básica. Essas são as informações para o mês de outubro. Mês que vem, a gente se encontra de novo por aqui. Um abraço e até mais! A partir das 7h30 da manhã de sábado, serão liberadas para o tráfego as vias que passam por baixo do viaduto do elevado Datílio Fontana. Com isso, em alguns trechos não será mais necessário usar as alças laterais. Os locais serão sinalizados e os agentes de trânsito vão fazer o acompanhamento, mas a orientação é para que os motoristas estejam atentos às mudanças. Depois do intervalo tem a previsão do tempo, as informações sobre o dia D de vacinação contra o sarampo e o quadro Uno Saúde. A gente já volta. O impossível precisa ser questionado. E se eu te disser que dá para transformar soro de leite em curativo para a pele? Ou quebrar fronteiras e levar a universidade para as terras indígenas da região? Sua pupila, as células neurais se expandem quando você vê algo novo. É possível o conhecimento mudar o mundo, o seu e ao seu redor. Acredite. Uno Chapecó. O cabelo afro é um símbolo cultural, político e de resistência. Através da internet, o movimento negro encontra maneiras de produzir conteúdo sobre a cultura negra e lutar contra a invisibilidade nos meios de comunicação de massa. As postagens e interações da página Faça Amor Não Faça Chapinha no Facebook foram objeto de estudo de Denner Cardoso da Silva, em seu trabalho de conclusão do curso de Publicidade e Propaganda. A partir da observação e análise das postagens da página, Denner percebeu que são raras as manifestações de intolerância e que a maioria das publicações instigam a reflexão acerca da cultura e da identidade negra. Através da participação dos seguidores, a página se configura como um espaço voltado para a criação da consciência coletiva negra. Faça Amor Não Faça Chapinha surgiu em 2013 no Facebook e promove o reconhecimento identitário de pessoas que possuem o cabelo crespo.
além de levar mensagens de empoderamento e discussões sobre a cultura negra. Sou Brian Zereski e esse é o Uno Ciência. Até a próxima! Estamos de volta com o Jornal da Uno e sábado é dia D da campanha de vacinação contra o sarampo. A repórter Jéssica Edel tem as informações. Olá, Jéssica. Olá, Marina. Em Chapecó, os 26 centros de saúde da família estarão abertos das 8 às 5 horas da tarde, sem fechar ao meio-dia. Lembrando que é importante levar a caderneta de vacinação. O público-alvo dessa primeira etapa de vacinação são todas as crianças não vacinadas de 6 meses até 5 anos de idade. E a vacinação para esse grupo iniciou no dia 7 e vai até o próximo dia 25 de outubro. A segunda etapa de vacinação acontece de 18 a 30 de novembro e tem como público-alvo jovens não vacinados de 20 a 29 anos de idade. Voltamos contigo ao estúdio. Obrigada, Jéssica. E o câncer de mama é o que mais atinge as mulheres no mundo todo, mas pelo menos 30% dos casos poderiam ser evitados com hábitos mais saudáveis. E o diagnóstico precoce pode evitar tratamentos mais agressivos e aumentar as chances de cura. Por isso, o mês de outubro é dedicado a chamar a atenção sobre a prevenção ao câncer de mama. Esse é o assunto de hoje no quadro Uno Saúde. O câncer de mama é basicamente quando alguma célula presente nos ductos ou nos lóbulos mamários, ela se prolifera desordenadamente. As nossas células ela tem um ciclo vital que é basicamente nascer, se desenvolver e morrer. No caso do câncer, essa célula ela não tem mais essa morte programada. Então, ela pode evoluir para um tumor. Os principais fatores de risco do câncer de mama são a idade. Então, ele acomete pessoas com principalmente mais de 50 anos, pessoas obesas, pessoas que consomem álcool excessivamente ou tabagistas, pessoas que se expõem frequentemente à radiação. E para as mulheres ainda há fatores como a primeira menstruação ter sido antes dos 12 anos ou a última menstruação ter sido depois dos 50 anos. O câncer de mama ele pode se desenvolver tanto em homens quanto em mulheres, apesar de que nos homens é uma condição muito rara, representa só 1%. Os primeiros sinais do câncer de mama são pequenas alterações nas mamas, quanto à presença de nódulos, manchas, alguma pele enrugada, alguma secreção ou até mesmo nódulos nas axilas ou até mesmo no pescoço. E os estudos têm demonstrado que quanto mais a mulher amamenta, mais ela vai estar protegida do câncer de mama, apesar de que o fato de não amamentar não representa um risco para ela desenvolver essa doença. Dessa forma, caso haja uma anormalidade, uma coisa fora do comum, ela procure um médico ou um especialista, um mastologista, ou então procurar uma unidade básica de saúde mais próxima para que eles realizem o encaminhamento correto. O exame da mamografia é importante ser realizado pelo fato de que é o principal método de rastreio para tal e através da mamografia você consegue ver alguns sinais do câncer de mama antes mesmo dos sintomas aparecerem. O diagnóstico ele é realizado através da biópsia, que seria a retirada de um pedaço da mama para exames laboratoriais. O tratamento do câncer de mama pode ser realizado de diversas formas. Tudo vai depender do tipo, da fase do câncer ou das condições do paciente, que seriam a idade, doenças pré-existentes, quando foi a última menstruação. O tratamento ele se divide em 2 grupos, local e sistêmico. O local seria nas fases iniciais do câncer de mama. No caso, quando se restringe a um ponto da mama, nesse caso, pode ser realizado a retirada dele através do procedimento cirúrgico ou radioterápico ou a junção dos dois. Já a sistêmica é a fase mais avançada do câncer, no caso ela acomete o corpo inteiro e é necessário procedimentos como hormonioterapia ou quimioterapia. Para prevenir o câncer de mama são necessários hábitos e condições de vida saudáveis, como parar de fumar, não beber, alimentação saudável, a realização de atividades físicas. Todos esses fatores combinados fazem com que a pessoa tenha uma qualidade de vida melhor.
Vamos saber agora como fica o tempo no fim de semana em Chapecó. O sábado vai ser de sol com muitas nuvens e chance de chuva a qualquer hora. A mínima é de 17 e a máxima de 23 graus. Domingo a previsão ainda é de tempo instável. A temperatura não sobe muito, mínima de 14 graus e máxima de 20. A seguir, 3 estudantes colombianas contam os desafios e curiosidades de fazer intercâmbio no Brasil. Desde a pré-história, o corpo feminino esteve vinculado a padrões culturais e religiosos. A partir do século XIX, o corpo da mulher passa a ser compreendido para além das características físicas e a ciência estuda novas visões sobre a posição e o papel dela na sociedade. Você já pensou em como as artes visuais podem estimular a percepção do corpo feminino através das diferentes linguagens artísticas? Esta foi a questão norteadora da prática de estágio das egressas Bruna Halber-Bauermann e Carla Daniele Marquardt, na monografia de conclusão do curso de Artes Visuais. Elas desenvolveram uma proposta educativa com turmas dos ensinos infantil, fundamental, médio e não formal de escolas dos municípios de Pinhalzinho, Maravilha e Riqueza. Os estudantes do ensino médio constataram, através de uma atividade com revistas, que a maioria das mulheres retratadas nas capas são brancas e tratadas como objeto publicitário. Além disso, refletiram sobre a influência da mídia na construção de padrões estéticos e perceberam a importância da aceitação do corpo. O primeiro registro de um corpo feminino surgiu entre 25 e 20 mil anos antes de Cristo. A escultura foi encontrada em um sítio arqueológico próximo a Willendorf, na Áustria, pelo arqueólogo Josef Zombatti. A Vênus de Willendorf, também conhecida como Mulher de Willendorf, tem 11 centímetros de altura e foi produzida com calcário olítico. Eu sou Mirella Chu e este é o Uno Ciência. Até a próxima! O Ministério Público de Santa Catarina está definindo as prioridades para os próximos 2 anos e você pode ajudar. A votação está aberta até o dia 31 de outubro. É a primeira vez que o MP envolve a sociedade nesse processo. É possível escolher até 3 prioridades em cada área de atuação, como criminal, direito do consumidor e meio ambiente. O formulário para a votação está disponível no site do Ministério Público. A gente vai conhecer agora 3 amigas que, como tantos outros jovens, estão vivendo as descobertas e desafios da vida universitária. Mas para a Valentina, Laura e Lina, esse período está sendo ainda mais intenso. Elas vieram da Colômbia e escolheram a Uno Chapecó para fazer um intercâmbio. A nossa equipe mostra a rotina e as curiosidades dessa experiência. Fazer um intercâmbio é um sonho de muita gente, mas poucos conseguem realizar. Lina, Camila e Valentina tiveram coragem de se aventurar em busca de novos conhecimentos e de uma nova língua. As 3 intercambistas são de Vila Vicenzo, na Colômbia, e chegaram no Brasil em agosto. Aqui em Chapecó, ainda estão em um processo de adaptação. Lá são 2 horas menos e aqui são 2 horas mais. Para mim, essa foi a primeira diferença. A coisa mais diferente para mim, el precio de las frutas y verduras, de los alimentos. A primeira diferença, nosso apartamento foi que havia muito barulho todos os dias e pues, não se nos hizo muito estranho. Na Colômbia não, na Colômbia entre semana não há barulho, só fines de semana. Essas são apenas algumas das diferenças entre o Brasil e a Colômbia. Mas uma das principais é a língua. Enquanto lá se fala espanhol, aqui elas têm que treinar o ouvido e as palavras. Nós vamos a levar esse melhor. Esse é melhor. E não é só na vivência do dia a dia que elas aprendem o português.
É na sala de aula também. Aqui elas aprendem tudo sobre a língua e também sobre a cultura do Brasil. E um exemplo é esse daqui, ó. Hoje elas estão falando sobre a cultura gaúcha. Todos os sábados, as 3 amigas e colegas do curso de administração têm aula com a professora Graziele. É ela a responsável por ajudar as intercambistas melhorarem a comunicação. No curso, a gente objetiva mais essa questão da comunicação mesmo, a comunicação para o dia a dia. Então, é como conseguir se virar. O que a gente trabalha é voltado mais para essa questão mesmo das dúvidas que eles têm, a necessidade deles. Então, se é uma questão de ida no mercado, se é uma situação mais de trabalho, algumas expressões principalmente, que eles tentam assemelhar a tradução pela tradução, mas a gente faz a utilização das expressões no dia a dia. Então, é um ponto que gera um pouquinho de dúvida para eles. A universidade tem um papel muito importante no sentido de fomentar a mobilidade acadêmica de estudantes brasileiros e estrangeiros. O primeiro contato vai ser conosco na assessoria, toda a documentação que eles precisarem, a questão de acomodação, onde eles vão ficar. Então, esse primeiro contato é tudo dentro do setor, né, que a gente vai estar promovendo para eles. E a partir daí eles começam a ter o contato com os coordenadores de curso, com os estudantes. Nós temos os amigos UNO que dão um grande suporte para quando eles chegam aqui, inclusive durante todo o período que eles estiverem na instituição. Nós temos também os professores que nos ajudam muito e que recebem eles aqui. Então, é uma forma para que eles tenham uma experiência positiva, né, durante esse período de estada deles aqui no Brasil e na UNO Chapecó. Você deve estar se perguntando, entre tantos países, por que elas escolheram o Brasil? Os brasileiros são muito diferentes dos colombianos? E a comida, qual é a melhor? Respondam para nós, meninas. Principalmente por idioma y por cultura es otra, ellos tienen descendientes de otras personas, entonces eu gosto disso e pues me pareceu uma boa experiência para minha vida. Eu considero que nós somos mais alegres, mais eufóricos, nós somos como de beijos, de abraços, mais de euforia. É mais alegre nós, mas vocês também são, pero em menos quantidade. El pão de alho, eu gosto muito disso, na Colômbia não há isso. E el açaí. Então, Laura, Lina e Valentina, obrigado por nos escolherem. E nós deixamos um abraço para o povo colombiano. O Jornal da UNO está terminando. Na próxima sexta-feira a gente está de volta. Um ótimo fim de semana para você e até lá!